Você já ouviu aquela frase? Não é assim que fala comigo? Eu tenho estudado tanto, pesquisado tanto sobre o ser humano, tenho aprendido tanto e nessas 3 décadas aí desenvolvendo pessoas, parece que tem um assunto que é inesgotável. É quando nós falamos sobre a estrutura mental, emocional e sobre a versão de nós que nós entregamos para os nossos relacionamentos. E é muito comum eu atender casais, gestores, colaboradores, que no fundo eles querem um tratamento diferente. Que na maioria das vezes o que está atrapalhando a comunicação, o que está intoxicando o ambiente e o relacionamento é o jeito de falar. Quantas vezes você já ouviu isso ou já mencionou isso? Você quer conversar comigo direito? Não é assim que fala comigo. E na realidade, nós também, quando não estamos bem, nós falamos de uma forma que depois nós não nos orgulhamos da forma que falamos e agimos. Existem padrões de comportamento e isso inclui padrões de fala, de comunicação, que nós aprendemos na tenra idade. Se você veio de uma infância em que o pai era muito autoritário, ou a mãe, ou se você viu conflitos no relacionamento, o seu jeito de agir foi modelado na tenra idade. Se aconteceu alguma coisa com você que você teve que gritar para se posicionar, para ser respeitado, e isso funcionou em algum momento, você pode estar ainda grudado nesse jeito de funcionar. Só que na maioria das vezes, quando a gente vai adultecendo, a gente começa a prestar atenção naquela criança birrenta, reativa às vezes, que ainda está ocupando o palco de um momento atual que não tem mais a ver com o passado. Só que nós não atualizamos, não reformatamos esse computador mental. Então, se você passa por uma situação na sua vida, onde você aprende que tem que convencer o outro no grito, ou você teve um tratamento assim, foi educado assim, você começa a agir assim. E as pessoas, elas podem ter medo de você e fazer o que você quer quando você tem essa atitude. E funciona. Até que um dia você cansa de ser assim, porque aquilo está criando uma angústia aí dentro de você. Até que um dia você vê que você está destruindo relacionamentos valiosos, que você está machucando pessoas que você gosta, que você ama. E você começa a se perguntar, será que tem um outro jeito de falar que não seja agressivo? É por isso que existe a CNV, Comunicação Não Violenta. É por isso que existe a PNL, Programação Neurolinguística, para que a gente entenda que é necessário reprogramar esse nosso sistema para poder atender uma demanda que hoje é diferente, para que a gente entenda que na nossa comunicação, muitas vezes nós estamos falando alguma coisa, mas não estamos sendo claros na nossa carência ou necessidade que está abaixo do iceberg. Teve uma coisa que alegrou muito meu coração. Aliás, muitas coisas têm alegrado meu coração. E recentemente, no final de semana passada, nós tivemos o PNL Essencial, que é um curso de programação neurolinguística que contém 4 módulos, são 20 horas de um trabalho profundo, onde a gente trabalha inteligência emocional, comunicação, relacionamento, boa formulação de objetivo, propósito e foco. E ao receber aquela turma, e a minha alegria é muito grande, porque as pessoas chegam às vezes com um olhar opaco e vão embora com aqueles olhos brilhando assim, como se fosse fogueirinhas. E não tem alegria maior para mim do que saber que eu estou podendo ser útil para aquelas pessoas. E elas me ajudando muito também.
Mas nessa turma em especial, que é a turma 190 de PNL, tinha mais homens do que mulheres. E o homem nem sempre ele se entrega tão facilmente. Às vezes ele fica naquela postura avaliativa, às vezes um pouco crítico, porque ele não foi acostumado a entregar seu coração, a ser vulnerável, a falar do que sente, né? Geralmente o homem, ele constrói essa casca de proteção, porque por causa do jeito que ele foi educado, né? Lá na infância, um dia ele abriu o bocão, começou a chorar e ele ouviu alguma coisa assim: engole o choro, homem não chora. E ele registrou isso e passou realmente a não visitar seus sentimentos, suas emoções, seu coração. E foi para a vida assim. Só que desse jeito, com essa rigidez, ele constrói muros, mas não constrói pontes, conexões na relação. Porque ele não se dá permissão de ser a pessoa que ele é, um ser emocional, que tem um coração que não é de lata, eu brinco assim. E lá estava eu no final de semana com a turma, com mais homens que mulheres, e alguns poucos já começaram a se entregar nas dinâmicas, fazer os exercícios. Mas teve dois em especial, que estava vivendo uma relação muito conflituosa no casamento. Um em especial estava casado há 17 anos, tinha 3 filhas. E quando ele veio fazer o curso, ele já tinha olhado um hotel para ir morar, porque ele estava muito esgotado, cansado. E na cabeça dele é: isso não é para mim, cansei. O homem também é de tomar atitudes quando ele não aguenta mais. Mas geralmente ele tem dificuldade de dialogar, de falar do que sente. Enfim, resumindo, o curso acabou essa primeira etapa, né? Agora a gente vai ter de novo PNL essencial para fazer uma formação completa de 14 módulos. Esses são só 4 módulos. E muitos deles vão estar na formação. Isso me deixa feliz porque nós vamos em camadas mais profundas curar essas feridas emocionais que estão ainda expostas, impedindo aquela pessoa de viver a vida e viver os relacionamentos de uma forma mais saudável e nutritiva. Mas o que mais me alegrou nisso tudo foi quando nossos anjos apoiadores ligam para os alunos para saber: e aí, como é que você está? Né? Fez sentido para você? E um desses dois havia comentado: eu havia me separado uma semana antes de fazer o curso. E eu comecei a perceber que o nosso problema era de comunicação. Porque eu não estou partindo para outro relacionamento. Eu não amo outra mulher, né? Essa é a mãe das minhas filhas. Então eu estou querendo achar uma forma de reconectar. Não queria jogar 17 anos fora, não gostaria de desfazer essa coisa que para mim é tão sagrada, que é a família. E a minha alegria foi tão grande, porque esse é um tipo de arrependimento bacana. Por quê? Porque a pessoa está conectada com a humildade, não com o orgulho. Ela que me ligue, porque ela que é... Não. A pessoa reviu a cena, conectou com o coração, buscou seus valores, amor, família, Deus. E ela decidiu aprender a se comunicar. Tinha mais um outro que estava de mala pronta para se separar. E foi lindo demais quando ele falou: não preciso fazer dessa forma. Eu preciso assumir responsabilidade. E contando com a nossa ajuda, ele vai estar revendo tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não se autoconhece, se você não conhece seus padrões automáticos, reativos,
de comportamento, pode ser que você fique cheio de razão. Isso não tá bom, tá, largo pra lá, isso aqui também não tá bom, mas pode ser que você fique muito sozinho também. Pode ser que você experimente aquilo que nós chamamos de vazio existencial. É que você se separou muito da sua essência e você está vivendo relacionamentos na superficialidade. É aqui acima do iceberg que está a nossa consciência animal, a consciência mais rasa que tem. O que o animal faz? Ou ele agride, e no nosso caso, acusando, culpando, ou ele foge, magoado, sentido. Mas isso tudo são decisões que são motivadas pelo medo, pela raiva, decisões do ego e não do eu, e não da nossa essência. Mas quando a gente conhece ferramentas de autoconhecimento, quando você desenvolve a habilidade de perceber o outro, de ouvir além do não dito, de perceber o que o não verbal do outro, o que os microsinais estão te mostrando, aí sim, você muda de fase, você muda de nível, você vai para uma consciência mais espiritual. E a consciência espiritual é que a gente está buscando. É quando você já não vira um agressor e nem vítima. É quando todos os dias, quando você está aí no palco da vida, seja o que for e quem for que vai fazer parte desse cenário, que vai contracenar com você, você vai ver essa pessoa como alguém que veio contribuir para a sua evolução, para o seu autodesenvolvimento. Então, é muito comum nos cursos a pessoa falar assim, nossa, mas a minha mulher é difícil demais, nossa, mas meu marido. E aí a gente começa a entender o que é uma pessoa difícil. É uma pessoa que funciona como um gatilho que faz você se sentir desconfortável. Por quê? Porque você tem uma ferida que não foi curada. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Se doeu, é meu. O se doeu aí, é seu. Ou seja, o outro está o tempo todo me dando a oportunidade de eu olhar para mim mesma, de eu perceber o que eu preciso de mudar. O outro está me dando um espelho onde eu possa ver de uma forma maximizada aspectos da minha vida que eu quero ignorar. Então, se eu me irrito com o que o outro fala ou faz, significa que existe uma carência em mim. É algo que tem a ver com a forma que eu me trato ou que eu exijo de mim, ou tem a ver com uma necessidade que não foi dita. Deixa eu clarear isso um pouquinho e ver se faz sentido para você. Vamos imaginar que um casal, e isso é bem a cara, né, de muitos casais que eu atendo, vamos imaginar que um casal, né, esteja juntos há um tempo, os filhos já cresceram e tá lá, marido e mulher, né? E às vezes o relacionamento tá árido. Por quê? Deixamos de nutrir para cuidar dos filhos, cuidar da profissão e agora estamos aí, né? Nessa casa que deixou de ser lar. Mas nós podemos mudar isso. Então, às vezes, a mulher fica assim, fica ele lá na frente da televisão, sabe? Eu aqui na cozinha preparando as coisas, ele nem vem cá para ver como é que estão as coisas. Só que ela fica emburrada, ela reclama, faz as coisas, né, sem ser conectada com o sentimento de amor, de carinho, e começa a ficar magoada com aquilo tudo. E de vez em quando joga na cara, né? Você está aí na frente da televisão, esquece da vida. Ela poderia falar de diferente. Ela poderia falar, quem sabe, falando o fato e fazendo o pedido. Amor,
Tem umas 2 horas que você está aí vendo essa televisão. Eu imagino que o programa deve estar bom. Ah, mas eu estou sentindo uma falta de você aqui comigo um pouquinho. Vem cá, vem experimentar a salada que eu fiz. Vê se está no gosto. Isso quebra. Porque você está falando de você, em vez de acusar o outro, nas mínimas coisas. Ou numa outra situação, né? Você chega em casa, o outro marcou de chegar às 19 horas, chegou às 21 e você já começou a ficar emburrado. Em vez de ligar, amor, entendi que você está chegando, tá tudo bem? Não, fica emburrado, fica chateado, a pessoa chega, você já está sentindo, sabe, que o outro não está te respeitando. Isso tudo faz parte da sua história e isso vem à tona. E às vezes uma noite que poderia ser uma noite maravilhosa se torna uma noite carregada, pesada. Mas você pode falar, você pode pedir, você pode ter a humildade que a criança tem. É tão lindo, né? Minha netinha faz isso. Vovó, fica aqui comigo até eu dormir. Imagina você falando isso. Ai, amor, você falou que ia chegar até o horário. Tava já com vontade de te dar um abraço. Você tá bem? Tá tudo bem? Nutrir o relacionamento. Ou você tá lá aguardando que a pessoa venha ficar com você e ela tá lá no quarto, no WhatsApp, nas redes sociais. Mas em vez de você ir lá, abrir o quarto, você, amor, fica um pouquinho comigo. Quero deitar aqui, ó, no seu colo um pouquinho. Você pode? O que você vai? Vai lá, dá uma bronca, dá muito mais trabalho. Ó, você chega, né? Para de trabalhar não? Então, ao invés de você ouvir, você não para de trabalhar não? Você poderia falar, ai amor, saudade do seu cheiro, saudade de você perto de mim. Tô sentindo que a gente tá um pouco distante. Ah, vamos ficar junto um pouquinho? Entende? Eu posso falar o que eu sinto. Ah, Luiz, você fala tanto de casal e tal, só casal. Eu valorizo muito o relacionamento, né? Tô com meu companheiro desde os meus 17 anos e sei o quanto aprender a nutrir a relação é importante. Mas isso serve em qualquer aspecto da sua vida. Se você está no seu trabalho e você começa a falar, essa pessoa não é competente, essa pessoa não atende às minhas expectativas, eu te pergunto, essa pessoa tem clareza do que você espera dela? Na PNL se chama alucinação. Eu penso que o outro sabe o que eu espero dele, mas eu não falo com ele. Você pode sentar com essa pessoa e falar, quando eu te contratei, a minha intenção é que você preenchesse esse requisito. Então, o que eu espero de você? Eu espero que toda manhã, você passe para mim qual é as atividades que você, ou quero conversar com você para fazer um alinhamento. E gostaria que todos os dias você passasse um breve relatório do que aconteceu. Aí eu quero te pedir também para sempre me perguntar as coisas. Eu gosto que você me pergunta ao invés de fazer sem me perguntar. Entende? Coloca o que você está sentindo. E uma coisa muito bacana que eu aprendi na PNL foi trocar lamentação, reclamação por solicitação, por pedido. Você sabe formular um pedido? Porque quando você pede para a pessoa alguma coisa, fica claro. Então, em vez de reclamar, eu ouço muito isso na sala de aula. Ah, a sala está quente. O que é isso? É uma reclamação. O que você poderia falar? Tem como você colocar o ar um pouco assim, assado? Eu me lembro uma vez, antes de saber sobre isso, eu conversando com uma aluna que já tinha virado amiga, né? Tem muitos alunos que se transformam tão íntimos assim, tão amigos. E eu estava com essa aluna estava começando sua carreira na área da PNL, eu estava dando suporte para ela. E eu estava no momento da menopausa, eu sentia muito calor. E ela estava na minha frente e o vento, aqui eu moro, tem um braço do mar, tem um vento bem gostoso, né? Tava aquele vento fresquinho assim, enquanto a gente conversava. Enquanto a gente conversava, ela reclamava assim, tá frio, né?
Eu falava, tá fresquinho. E ela repetia, nossa, tá muito frio. Ah, tá gostoso, né? E daí a pouco ela falou assim, ô Luísa, eu já falei várias vezes, será que você não pode me emprestar uma blusa de frio? Eu falei, você podia ter falado a primeira vez, me empresta uma blusa? Mas a gente lamenta, a gente reclama, a gente intoxica a relação e quer que o outro adivinhe o que a gente quer. É por isso que aprender ferramentas de autoconhecimento ajuda você a ter uma percepção de que forma você está se relacionando e comunicando com o outro. Quando você vai conversar com o homem, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Se você tem um companheiro, ou se você tem um chefe, ou se você tem colaboradores, vai direto ao ponto. Eu estou conversando com você porque eu quero te pedir tal coisa. E usa o que na PNL nós chamamos IAQ, informação de alta qualidade, que é algo que você está vendo, algo que é real, algo que o outro possa ver. Então, vamos imaginar uma situação. Todos os dias a pessoa está saindo, deixando o ar-condicionado ligado e também o computador ligado. Isso te incomoda. Então você, em vez de falar assim, poxa vida, gente, você sabe quanto custa a conta de luz? Você sabe quanto que ele não sei o que, blá, 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 blá. Tem gente que reclama e acha que o outro está entendendo o que você quer. Então, chama a pessoa uma única vez e fala, eu percebi que ontem e essa semana o ar-condicionado ficou ligado. Posso te pedir uma coisa? Me ajuda nisso? Desligue o ar. Pronto! Desligue o computador. Você faz isso para mim? Posso contar com você? Gente, o quanto que há de discussão em ambiente profissional, o quanto de discussão existe em família, blá blá blá, bate-boca, onde as pessoas poderiam, antes de levantar para reclamar, respirar. O que eu quero com essa reclamação? O que eu quero? Eu quero pedir tal coisa. Então vai lá e peça. Peça. Porque se a pessoa falar, não vou fazer, pelo menos você já sabe que não adianta reclamar. A reclamação intoxica o relacionamento. A reclamação vai deteriorando os laços, quebra a conexão. E como que a gente usa isso na PNL? É você parar de dar opinião, de ficar achando que o outro sabe o que você quer ou tal. É você sair desse canal que só julga, que só critica, que só coloca etiqueta. Respirar e vir para o canal da percepção. O co-criador da PNL, John Grinder, ele fala que nós precisamos desenvolver o olhar de nada sei. Curioso para saber o que significa esse olhar, onde você amplia a percepção, o que está abaixo do iceberg, ao invés de ficar julgando a pessoa. Não, você fez isso, eu podia ter feito. E você que fez isso, consciência animal, saia dessa. Amplie a sua percepção. O que motivou essa pessoa a ter essa reação? Quando ela fala assim, qual é o pedido que ela não expressou? Qual é a carência que está ali, que não foi dita? E aí a gente pode ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas vamos imaginar que a pessoa, Luísa, mas a minha mãe, ela é muito difícil. Ela só reclama de mim. E eu sei que ela me ama, mas ela reclama demais. Usa aí aqui informação de alta qualidade. E faça perguntas. Mamãe, quando eu ouço você falando isso, eu fico muito curiosa para saber se a senhora acredita que esse tipo de comentário me ajuda. Está nos aproximando, mamãe? Ou está nos distanciando? Olha que legal. Recentemente eu atendi uma mãe que tem uma única filha e tem dificuldade de relacionar com ela. Imagina, uma única filha. E por eu já ter esse preconceito, ela tem 3 filhos, uma única filha, mas essa filha,
ela já critica, julga, mentalmente já tem aquela distância. Então a filha liga, ela não sente acolhida, ela percebe que a mãe acolhe mais os irmãos do que ela. Então a filha agride e a mãe entra no jogo. Sabe aquele jogo do ego, do poder, do orgulho, mas está matando a relação. Será que quando a mamãe for embora, quando minha filha não estiver mais aqui, se acontecer isso, como eu vou me sentir? Nenhuma das duas fica bem. Então eu estava sugerindo para essa pessoa, né, dando aula de PNL para ela. Quando a sua filha fala desse jeito, qual é a carência dela? Quando ela fala assim, poxa mamãe, você passa o final de semana inteiro na casa de fulano e é incapaz de vir aqui para ver seu neto. Olha que linda, ela está falando, mamãe, eu sinto falta de você. Eu gostaria que meu filho convivesse com você porque você é importante. Então, para de ficar justificando e perceba a necessidade. Eu falei, se conecta com a necessidade. Isso quebra tudo. Ô filha, quando eu ouço você falando isso, eu estou entendendo que você gostaria que eu ficasse um pouquinho com você. Que bom, filha, saber disso. E é assim que a gente vai quebrando essas muralhas, esses muros que estão criando esse distanciamento. O Gandhi, tem uma frase do Gandhi muito interessante que perguntaram para ele, por que a gente grita com o outro? E ele comentou, é porque os corações já estão muito distantes. Então vamos tornar os corações mais próximos? Eu vou fazer um vídeo específico com um especialista em CNV, um bate-papo com ele, comunicação não violenta, para que a gente possa aprender mais profundamente. Esse é um assunto que a gente trabalha na psicologia positiva, na PNL, mas eu quero trazer um pouquinho disso para você. Me deixa saber se está fazendo sentido, comenta aí, se está sendo útil. E se você não se inscreveu no meu canal, não ativou o sininho, faça isso, porque toda semana tem vídeo novo e essa é uma forma também do YouTube entender que você gosta desse conteúdo e mais pessoas pararem um pouquinho para refletir. E a tarefa é trocar lamentação por solicitação. Comece tirando as tralhas, tudo que está tumultuando aí na sua mente e transforme num diálogo. Deixe florescer o que você tem de melhor. Refine o seu olhar. Beijo carinhoso e até a semana que vem.